Oi, gente, eu sou Dani Nefertiti, acho que era a minha parte, eu quero livros. E hoje estou novamente com a Grazi, convidada especial. E nós viemos gravar para vocês a tag Ler é um Presente. E nós encontramos essa tag no blog Infinitas Vidas. E a gente vai fazer ela pra vocês. Eu não vi muitos vídeos sobre essa tag, na verdade, eu vi poucos. Mas nos blogs, tipo, ela... bomba. Nossa, tem muitos e muitos blogs que fizeram. Então, a gente vai fazer pra vocês o vídeo. Combinado. Então, o primeiro item é só uma lembrancinha. Um livro curto ou com menos de 100 páginas que tenha te encantado. Eu separei, então, O Amante, da Marguerite Duras. É um livro com um teor autobiográfico, onde ela vai... A personagem principal aqui vai falar um pouco sobre a sua primeira relação amorosa. Ela também fala bastante sobre a relação com a mãe. É um livro que apresenta alguns aspectos de fluxo de consciência. Embora eu não goste muito do fluxo de consciência, ele me arrebatou desde as primeiras páginas. É um livro que vale muito a pena. Então, o livro que eu escolhi foi o livro da Chimamanda, Sejamos Todos Feministas. Que não precisa falar muito, né, gente? Sejamos todos feministas, por favor. Sejamos. Então, que é o livro do discurso que ela fez. Eu não sei onde que ela fez, eu sei que é um discurso. No TED. No TED? Uhum. Tem no YouTube o discurso, é poderoso. E aí foi transcrito pro livro. É muito, muito bom e super recomendo. Não precisava. É um livro que você amou ganhar de presente, ou qual tipo de livro que você mais gosta de ganhar? No meu caso, eu acho que eu não ganho tantos livros de presente, assim. Eu me dei conta disso também. Assim, são poucos livros que eu ganhei de presente e, em geral, são das mesmas pessoas. Mas, um livro que eu amei ganhar de presente, muito, foi esse aqui, da Isabel Allende, que é o último lançamento dela. Esse livro, quem me deu de presente foi a André e a Érica. Elas fizeram uma viagem para o Chile. E aí elas trouxeram. Na época ele não tinha sido publicado ainda no Brasil. Aqui no Brasil ele ficou com o título Muito Além do Inverno, né? Mas, assim... esse livro é maravilhoso, gente. A começar pela capa dele, que é muito mais bonita que a do Brasil. Verdade. E é da Isabel Allende, que é minha escritora preferida, então... não tinha como ser outro, né? Toda trabalhada na Isabel Allende. Não, só da Isabel Allende, mas tudo bem. O meu livro é o livro que eu ganhei, da Grazi, inclusive, pelo seguinte, que é o Relatos de um Gato Viajante, da Hiro Arikawa. Porque eu ganho alguns livros, tipo, minha irmã me dá todo ano, só que no geral eu que escolho. Eu descobri que eu sou péssima pra escolher o livro que eu vou ganhar. Então, por exemplo, esse a Grazi escolheu, mas era um livro que eu tinha falado que eu tinha gostado, que eu queria comprar. Não foi eu que escolhi ganhar ele. Agora, os que a minha irmã me dá, como ela não entende muito do que eu leio, eu escolho, ela me dá e depois eu não gosto do livro. Ué? Fiz isso várias vezes. Então, a maioria deles eu não li ainda. Então, esse é o que... fico feliz. Maravilhoso. Terceiro item. A embalagem perfeita. Uma capa sensacional. Gente, é muito difícil escolher uma capa. É muito difícil. Eu sei que se falar assim, uma capa feia, eu apareço assim com 5, 6. Agora, uma capa bonita, eu sempre acho muitos livros que eu tenho de capa bonita. Porque pra mim é um dos critérios pra comprar. Quando eu não conheço o livro. Uhum. Até quando eu conheço. Tipo, um livro, por exemplo, um clássico... eu fico procurando as várias edições até achar uma edição mais bonita. Mas então, toda vez que eu fizer essa tag, tiver essa pergunta de uma capa bonita, eu vou escolher um livro diferente, porque eu tenho vários e eu não consigo escolher um que seja mais bonito que os outros. Né? Pra esse daqui, pra essa, eu escolhi A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. É da Beck Chambers. Na verdade, eu não li ele ainda, só que essa capa, quando eu ganhei ele, eu sabia que a capa era bonita, mas eu não achei que fosse tanto, porque no vídeo ele não faz jus à capa dele real, que parece que tem glitter colado. Pessoalmente, né? Ele é maravilhoso. É uma ficção científica da Dark Side.
Bom, eu também fui de Darkseid. Pra mim também foi muito difícil escolher a capa mais bonita. Mas eu escolhi, então, A Guerra que Salvou a Minha Vida. Ele é um livro da Darkseid. E, assim, eu fiquei completamente apaixonada por essa capa. Aliás, a edição inteira, né? É uma edição muito bonita, como todas as edições da Darkseid, né? Eu lembro até que quando eu olhava essa capa na internet, eu imaginava que isso aqui era tecido. Porque parece que ele Porque parece tecido, assim. É muito bonita a capa. Então, enfim. Também, se tiver que responder outras sobre capas, a gente coloca outras. Mas provavelmente da Darkseid ou da Kozak Naif. Ou da Kozak Naif. Um livro que mudou a sua vida. Vai dar só Isabel Allende nesse vídeo da minha parte? Vai dar só Isabel Allende. Mas não tinha como não ser ela. Para essa pergunta, eu escolhi então A Casa dos Espíritos. Esse livro foi transformador na minha vida. Até então eu já tinha me conectado com algumas histórias, mas nada comparado a isso aqui. Eu lembro que quando eu terminei de ler, eu fiquei assim, meio que em estado de choque. Um bom tempo, assim, pensando em tudo que a história tinha trazido e tal. E, enfim, depois eu mudei totalmente o meu conceito de leitura, de literatura. Foi o livro que me fez buscar mais leituras da América Latina. Então não tinha como não ser Isabel Allende. O meu livro é um livro mais modesto, assim, não é essa transformação que o da Allende foi. Que é o livro O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett. 250 anos lendo esse livro e eu não consegui aprender o nome da autora ainda. Mas tudo bem. Esse livro, pra mim, ele mudou a minha vida pelo seguinte. Foi um dos primeiros livros que eu me dei conta de que eu não precisava ler por obrigação na escola. Eu podia escolher um livro que eu gostava, tanto que eu li ele várias vezes durante a escola. E eu me identifiquei muito com ele, com a história que ele traz. Tem o filme, eu assisti o filme acho que umas 250 mil vezes também. Nossa. Mas não li ainda. E eu quero muito ler outras coisas dessa autora, inclusive, porque ela tem uns livros todos mais ou menos nessa vibe, assim, de livros protagonizados por crianças. A princesinha dela também? É dela também. 5. Surpresa. Um livro que você começou a ler sem muitas expectativas e te conquistou. Então, o que eu escolhi foi Os Só Garotos, da Patti Smith. Esse livro aqui eu já tinha ouvido falar dele em algumas resenhas na internet. Tinha ficado com a vontade de ler, mas não era uma prioridade. E aí ele veio então pela tag. Eu acho que talvez o Só Garotos tenha sido uma experiência muito parecida com A Casa dos Espíritos. Porque eu fiquei assim muito encantada com a figura da Patti. Principalmente assim, quando ela fala sobre a questão de fazer arte, sobre os questionamentos dela com relação à arte, sobre a vontade dela de ser uma artista e de vivenciar tudo isso. Então eu fiquei muito encantada assim com a figura dela. Tanto eu não conhecia ela como cantora, então depois que eu li o livro eu fui procurar algumas músicas dela. Eu gostei muito dela cantando. Nossa, mais amei. Mais do que do livro sobre ela, inclusive. Amei. É autobiográfico, né? Ela prometeu contar a história dela e do Robert depois que ele faleceu no leito de morte. Ela prometeu, né, que ela ia contar a história. E foi uma leitura que começou assim sem muitas expectativas e que me ganhou totalmente. Então, eu tenho vários livros que eu tava tentando escolher um, inclusive, pra poder colocar. E aí eu concluí que muitos dos livros que eu leio, por exemplo, os que vêm da tag, a maioria deles eu começo sem muita expectativa. E todos os que eu gosto é porque eles me surpreenderam. E aí eu resolvi escolher um livro que eu nem comprei ele com expectativa. Porque eu acho que quando você compra um livro, você já meio que já tem uma expectativa. Então eu escolhi um que nem fui eu que escolhi pra comprar, que é um livro que veio no Turista Literário. Então eu não escolhi ele nem pela capa, nem pela sinopse, nem por nada. Que é As Mil Noites, da A.K. Johnston. E ele veio no Turista Literário e ele é um livro incrível. O único problema é que não tem ainda a continuação dele aqui lançada no Brasil. Ah, ele é série? É. Eu achava que ele era único. Ele é, se não me engano, são 2 ou são 3. E ele é uma releitura das Mil e Uma Noites, inclusive. Então ele tem toda essa vibe
oriental, sabe? Areias do deserto. Ele é lindo. Só que ele tem um quê de sobrenatural. Acho que esse que seria a diferença dele para As Mil e Uma Noites. E ele é muito bom, então ele me surpreendeu muito mesmo. Quero ler esse. Ah, ele é gracinha. Quero ler. Super quero. É a sua cara. Uma narrativa ou personagem com os quais você se identifique. Pra mim foi muito difícil escolher. Inclusive, da onde a gente tirou a tag, ela colocou quem? Hermione Granger. Eu super escolheria Hermione. Eu não li toda a série ainda, né? Eu tô bem pacada queria muito nessa ser série. Hermione. Li só 2 livros, mas... Mas eu falei assim, é muito clichê escolher Hermione. Todo mundo que lê Harry Potter se identifica um pouco com a Hermione. Quem que se identifica com o Harry? Quem se identifica com o Ron? Ninguém, todo mundo quer ser quem? Hermione, com né? certeza. Quer ser a bruxa mais inteligente da sua idade. Mas, no meu caso, eu escolhi a personagem de Ninguém Vira Adulto de Verdade. Ah, esse título é ótimo. Que define a minha vida. Esse título, esse livro e essa personagem. De que ela não sabe o que ela tá fazendo da vida dela. O que tá acontecendo? É minha filosofia de vida. O que tá acontecendo? Porque eu acho, tipo, que... Não, eu não virei uma adulta de verdade. Eu não tenho ainda, tipo, um diploma de adulta responsável. Não. Ainda não ganhei o meu. Então, por isso que eu escolhi este livro. É da Sarah Anderson. Acho que esse livro é um excelente presente. Gente, exatamente. É incrível. Ele tem outro, tem a continuação dele. Ah, é? É, que tipo, acho que é uma bolota, molenga e alguma coisa, tipo... Mas era a mesma série, era a mesma ideia. E é incrível, ele é muito engraçado. É uma HQ, tá, gente? É uma graphic, ó. Mas é sensacional. Traz situações do dia a dia que você se identifica. Mas essa tag tá fazendo só eu querer mais livros. Isso não tá dando muito certo. É o objetivo de tag. É fazer a gente querer mais livros. Bom, no meu caso foi bem difícil, como eu estava dizendo. De me conectar, assim, de lembrar de personagens. Eu acho que quando você tá lendo, você se conecta com o personagem. Sempre Mas tem, né, depois, um pra você escolher, né, qual, eu acho que é mais difícil. Então, eu escolhi O Mágico de Oz. Eu acho que o quarteto aqui de amigos, né, eles são fantásticos. E, assim, eu me identifico com eles porque... Eu acho que eu gosto muito de priorizar e preservar minhas amizades, enfim. E aqui eles mostram que eles juntos, eles são mais fortes, eles podem mais, né? A relação de amizade deles, assim, é muito linda. Esse livro, com certeza, é meu livro preferido dos clássicos aí da literatura infantil. E ele traz aquela situação de cada um, tipo, as forças de um ajudam a compensar as fraquezas do outro. Sim, né? E o fato também de que eu acho que a mensagem mais legal do Mágico de Oz é de pensar assim, que muitas vezes a gente busca alguma coisa que já está em nós. E que a gente que não tá vendo. Sabe, eu acho que esse livro, ele faz você pensar isso, de você olhar pra dentro e perceber que às vezes aquilo que você quer tá em você mesmo, né? Filosofia. Que é uma mensagem poderosa, gente. Super poderosa. Presente de Grego. Um livro que não era nada do que você pensava e te decepcionou. Eu fico triste quando um livro me decepciona. Porque você põe expectativas, você tem um lugar onde você quer chegar com aquela obra. E quando ela não alcança, é tão triste. No meu caso, eu escolhi o livro Donnie Darko. Eu não lembro quem que é o autor, porque ele não tem na capinha, porque os livros da Dark Side são muito artísticos. Nem sempre tem o nome do autor do livro. Ou, no caso, o nome, né? Que nesse nem o nome tem só a figura do coelho. Inclusive, essa capa, eu considero ela uma capa maravilhosa, apesar dela não ser bonita no padrão beleza. Mas como eu sou muito fã do filme, eu acho essa capa maravilhosa. Justamente, eu sou muito fã do filme Donnie Darko. Ele é um filme de ficção científica e quando eu vi o livro na Dark Side e eu achei maravilhoso, eu falei assim, vou comprar, preciso ler agora. Eu li, tem resenha aqui no canal, inclusive, eu não lembrava, mas tem resenha dele, eu vou deixar aqui nos cards. Só que eu fiquei muito decepcionada, porque ele traz no livro apenas o script do filme, transcrito no livro. E eu não acho que isso acrescenta em nada quem assistiu o filme, quem gosta do filme.
Ele não traz nenhuma informação adicional, Extras, né? extras sobre o filme. Por exemplo, eu li da Dark Side, porque esse livro faz parte daquela linha da Dark Side do Filmes para Ler. Eu li o do De Volta para o Futuro. E ele é um livro só de curiosidades, tipo, como que foi que o criador da história teve a ideia, como que ele dirigiu, como que escreveu, quem foi contratado, como que foi o processo de seleção dos atores, quem bateu em quem brigou com quem teve caso com quem, entendeu? Como que foi feito os processos de efeitos especiais e coisas assim, que é muito legal, acrescenta muita coisa ao que você já conhece do filme. E eu achei que esse fosse ser na mesma linha, e ele não é. Por isso que eu fiquei decepcionada com ele. Eu acho que você se decepcionar com um livro faz parte de todo o processo de leitura e é normal, Mas cedo né? ou mais tarde você vai acabar se decepcionando com Eu o acho livro. que é normal. Eu acho que eu acho que é um direito do leitor também não gostar, Sabe? né? Não, eu acho também. Então, o meu presente de grego, assim, que era um livro que... Foi um livro que eu tava com altas expectativas e... Foi lá embaixo. A leitura é Feminismo em Comum. Eu venho de uma vibe de leituras de teoria feminista e, assim, esse ano eu tô lendo bastante livros que abordam esse tipo de discussão. Desde o ano passado tem surgido no mercado muitos livros com essa pegada aí, né, de discutir assuntos mais feministas, as pautas feministas, enfim. E esse aqui, ele foi um hype quando ele foi lançado, Ele tá um né? pouco ainda, né? Ele ainda tá, porque ele foi lançado esse ano, se eu não me engano, né? Acho que foi. Então, assim, nossa, eu tava super curiosa pra ler. Eu ganhei ele de presente e, assim, li ele, acho que numa sentada, e eu achei fraco. Eu achei, assim, algumas coisas senso comum, né? Eu acho que ela poderia ter desenvolvido mais alguns aspectos. Ela tem uma proposta legal, a premissa dela é muito legal, mas não sei, eu acho que ficou faltando alguma coisa aqui. Mas essa é a minha opinião, né? Então, não significa que o livro seja ruim. Mais afortunado é dar do que receber. Um livro especial que você deu de presente ou daria. Eu tô com uma lista, na verdade, de livros que eu queria dar pra todo mundo. Se eu tivesse dinheiro, eu saía comprando e distribuía. Então, por exemplo, o Hibisco Roxo, da Chimamanda, eu acho que todo mundo tinha que ler, ele é incrível. Fora o Sejamos Todos Feministas. Sejamos Todos Feministas, eu Que queria era comprar barato, uma né? caixa. Era mais fácil, né? Queria comprar uma sair na caixa, rua, sair tipo, olha, gente, distribuindo, lê aham. esse. Lê esse. Mas aí eu escolhi um que eu já dei várias vezes de presente. O A Vida Secreta das Abelhas, da Summon Kid. Que eu li, ele é incrível. Ele tem um filme que é inspirado nele, que é maravilhoso. Vocês não assistiram, assistam. Se você não gosta de ler, assista o filme. Ele é maravilhoso. Então ele fala sobre preconceito, sobre amizade. Eu dei ele várias vezes de presente já para as pessoas. Quando eu penso em presente, eu normalmente penso na pessoa, né? No que ela gosta, nas preferências dela, enfim. Eu sempre gosto de dar livro de presente. Mas eu resolvi, então, falar de um autor que virou meu queridinho recentemente, que é o Carrascosa, e eu trouxe aqui para exemplificar a trilogia do Adeus. É um livro? Não, são 3. São 3 livros, são livros lindos, né? Então, tipo... O presente fica mais especial, que são 3. Pelo critério beleza, né? Eu acho que ele tá ok. Eu dei de presente ele uma vez. São 3 livros. O primeiro é O Caderno de Ausente. O segundo é A Menina Escrevendo com o Pai. E o terceiro é A Pele da Terra. E eles são lindos, eles são pequenininhos, assim. Eles são uma tal. graça, né? Pra dar de presente é maravilhoso. Mas mais do que isso, a escrita do Carrascosa, ela é muito, assim, peculiar. Ela é muito diferente do que a gente tá acostumado a ver, assim. Eu acho que em matéria de literatura brasileira contemporânea, ele com certeza é um dos meus preferidos. E a história também né, da trilogia do Adeus é uma história muito bonita, que fala muito sobre as nossas percas, as nossas despedidas, mas ao mesmo tempo os nossos encontros, os laços que a gente vai formando ao longo da vida, enfim. É uma escrita muito sensível, que fala de coisas,
aparentemente cotidianas, mas coisas que têm uma profundidade muito, muito bacana. Então, eu gosto muito. Tá aqui um exemplo de presente. Pode trocar se precisar. Um livro que você começou a ler, mas teve de parar, não deu pra continuar. Gente, o meu livro pra essa lista... O Presente do Meu Grande Amor. 12 histórias de Natal, que não são histórias de Natal. Maior um erro de tradução é incrível. Que eles são histórias dos feriados americanos. Então tem contos sobre o Halloween, sobre o Ano Novo, sobre o Natal, sobre o Thanksgiving, que eu não lembro. Ação de Graças. Sobre o feriado de Ação de Graças. E eu li alguns contos. Era pra gente ter lido em dezembro do ano passado. Eu me comprometi de ler em dezembro. E eu abandonei, eu não consegui pegar mais. Porque, tipo, tem uns contos muito superficiais, muito rasos, que são autores contemporâneos de YA, de jovem adulto. E então tem umas histórias que são melhores e tem umas que são muito bobinhas. Então eu não dei conta de me prender no livro e continuar a leitura dele. O meu que eu abandonei, eu não costumo abandonar livros. Mas de uns tempos pra cá, não sei o que anda acontecendo. De um ano e pouco pra cá, eu tenho abandonado. Um dos que eu lembrei que eu abandonei foi A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana. O livro é excelente, a escrita dela é muito boa. Acontece que eu tava achando a história muito pesada, e é mesmo. E aí eu comecei a ler outro livro dela, né, no meio do caminho. No fim das contas, terminei nenhum. Mas é um livro que eu pretendo voltar. Eu acho que é um livro que eu não estava no momento, sabe? Uhum. Acontece muito isso, né? Eu não estava no momento de leitura dele. E aí eu fui ler ele porque um outro livro dela foi solicitado no vestibular da UFGD e eu estava com um grupo trabalhando sobre as obras da UFGD. E aí não deu certo a leitura, eu acabei pegando um ranço e não li. Mas eu pretendo... É uma autora que você abandonou, então. É uma autora que eu abandonei, é verdade. Mas eu pretendo voltar e finalizar a leitura, quem sabe esse ano ainda, vamos ver. E o último item é ainda na wishlist. Todos. Quase não tem. Todos os livros que a gente ainda não tem estão na wishlist. A gente combinou de escolher um, né? Eu escolhi o livro Precisamos Falar Sobre Kevin. Eu vou pôr a fotinha aqui na frente do rosto da Graça dele. É um resquício um pouco da época que eu fazia psicologia. De quando eu fiz... Parece que eu larguei, né? De quando eu fiz psicologia. Que é um livro que eu quero muito ler. Só que eu tenho um pouco... Na verdade, eu acho que ele não é caro. Eu não comprei ele ainda porque eu tenho um pouco de medinho de ler esse livro. Já ouvi falar. Porque o personagem do Kevin é muito... Ele é muito creepy. Muito estranho. Eu assisti o filme, eu assisti assim, tipo, sabe? Com aquela agonia. E então eu imagino que o livro vai ser pior. Porque certeza. O livro sempre é, tipo, mais intenso. Por isso que eu não comprei ele ainda. Eu tenho vários, né? Quase não tem. Vários que eu quero desesperadamente. Mas eu assisti recentemente um documentário sobre o Gabriel Garcia Marques. E também li uma HQ sobre ele, né? E na HQ, especialmente, a gente encontra muito das influências dele. Um dos escritores que ele leu e que ele ficou, assim, encantado e que ele ficou pensando na obra um tempão e que já estava na minha wishlist, mas depois que eu li a HQ e tudo, tomei conhecimento disso, é o Faulkner. E a obra seria, então, O Som e a Fúria. Que eu tenho também um medinho dela, porque dizem que ela é bem difícil. Mas eu fiquei mais aguçada por conta da HQ, né? Aquela velha história de uma leitura puxa a outra. Né? Enfim, mas ainda não tenho. Está lá para comprar. Quando vou comprar, não sei, porque sempre surgem outras. Não, o wishlist é uma coisa infinita. É pra sempre, pra sempre. O wishlist é mais pra sempre que casamento. Nossa! Casamento acaba, o wishlist não.
fiquem com essa frase. Primeiramente, todos esses livros que nós citamos, eu vou deixar o link deles aqui na descrição. É livro a dar com rodo, afinal de contas não foi só uma pessoa respondendo a tag, foram duas. Caso vocês se interessem em comprar alguma dessas obras, então eu vou deixar o link delas aqui da Amazon para vocês comprarem. É o link que dá uma porcentagem pro canal e não acrescentem nada no valor da compra de vocês. Então essa foi a tag Ler é um Presente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam se vocês não são inscritos. Fiquem por aqui, vai ter vídeo sim, vai ter vídeo sempre. Beijos e até o próximo vídeo.